Sejam muito bem-vindos a mais um Rosadas Cast. Eu sou o Jonathan Santos. Eu sou o Felipe Canazaro. E eu sou o Leandro Rosadas. E o tema de hoje é sobre liderança. Ih, vai dar merda isso. Vamos lá. Começar esse tema com a pesquisa do mundo do RH, que é a seguinte. Essa pesquisa mostra que 54% dos jovens não confiam nos seus líderes. Esse dado indica que o cenário atual é de desconexão entre indivíduos e instituições, o que gera um pouco de desconfiança. Aí vem a minha primeira pergunta, Leandro. O que é liderança e quais as características de um bom líder? Boa pergunta. Explica primeiro o conceito, depois a gente explica na prática do mercado. Então, o conceito de liderança vem de... Na verdade, tem um monte de livro que fala, cada um fala um conceito diferente. E se nesse exato momento a gente perguntasse para nossa audiência o que é liderança para você, antes de eu falar, seria muito louco. E vocês vão ver isso. A audiência que está me escutando, escreve agora aqui embaixo o que é liderança para você. E aí você vai ver as respostas mais loucas do mundo sobre liderança. Porque cada um acha uma coisa. E aí esse é o problema. Como que eu me torno um bom líder se cada pessoa entende diferente o que é uma liderança? Para mim, por exemplo, liderança é o cara com capacidade de persuadir. Aí para o outro, liderança é o cara que sabe trabalhar em equipe. Liderança é o cara que sabe fazer as pessoas fazerem. Liderança é o cara que... E aí quando você vai ver, liderança é um monte de coisa. O cara pode estar fazendo, cumprindo o que ele acha que é liderança, mas ele não vai estar entregando o que é liderança de verdade. E esse é o problema. Mas existe um conceito, e eu gosto de ter... Quando eu dava o PAFLOR, o Programa Avançado de Líderes Orientados para o Resultado, nesse programa eu falava sobre liderança. E eu comentava, inclusive, isso, né? Então, o PAFLOR começava falando assim, o que é liderança? Né? Aí cada um falava de um jeito, que não deixa de estar certo, mas a falta de simplificação nos conceitos faz com que as pessoas não consigam cumprir porque falta clareza. Simples desse jeito. Mas eu não estou fugindo do assunto não, mas eu vou explicar. O que é liderança? Liderança, para mim, nada mais é do que você bater meta com o time fazendo certo. O que significa isso? Significa que o líder não é só o cara que faz um grupo de pessoas funcionarem. Um líder não é só o cara honesto. Não é só o cara que vai fazer sem burlar as regras da empresa. Não é só o cara esforçado. Não é só o cara esforçado. E o líder é aquele que entrega resultado, ou seja, bate a meta, atinge o objetivo, atinge a meta, fazendo isso com as pessoas e sem deixar de ser ético. Ou seja, fazendo certo. E ética nada mais é do que fazer o quê? Não prejudicar o próximo. Tudo que você faz que de alguma maneira prejudique o próximo, você de alguma forma está sendo antiético. Isso é uma forma de simplificar as coisas. Então, se eu perguntar agora para vocês, o que é liderança? Bater meta com a equipe fazendo certo. Então, a gente começa a ter problemas, porque a maior parte dos líderes não tem metas traçadas pela empresa. Então, mas já que você tocou no assunto tão delicado, o que é uma meta? O que define realmente uma meta? Uma meta nada mais é do que um objetivo gerencial. O conceito é objetivo gerencial mais um valor no tempo. Que basicamente é algo que você queira atingir com alguma métrica que possa ser medida com algum prazo já pré-definido. Por exemplo, aumentar as vendas. É o que você quer fazer. Mas quanto você quer aumentar de vendas? Porque se eu aumentar 0,000000000000000000001 de venda, tá bom? Não. Então se eu falar, se eu quero só aumentar as vendas, é um sonho, não é uma meta. É isso. Não, eu costumo dizer que sonho é quando você não bota as coisas no papel, né? Você tem a meta, mas ela não vai para o papel, ela não é falada para ninguém. Então você tem a meta que fica na tua cabeça, você não surou. Não é isso. Você não trouxe ela para o mundo real, né?
Enquanto ela está só na sua cabeça, para mim não é uma meta, é um sonho. Você tem que colocar no mundo real, nem que seja escrever ela no papel. Colocá-la num quadro, mostrar para as pessoas. Então, voltando, né? Então, a meta é um objetivo gerencial, ou seja, aumentar as vendas, com um valor, uma métrica, em tantos por cento, em 10%, em 20%, num tempo. Até dia 31 de tal mês do ano tal. Aí é uma meta. Eu tenho um prazo. Eu tenho o que eu preciso fazer e eu tenho um prazo que eu preciso entregar ela. E eu tenho uma métrica para dizer se foi bom ou não. Entendi. Se você pode ter metas que sejam somente objetivo gerencial e tempo. Por exemplo, implantar um plano de cargos e salários da empresa até novembro de 2019. Você tem um objetivo, implantar o plano de cargos e salários, e tem um prazo. Pronto, você tem uma meta. Se passar de novembro de 2019 não é uma boa meta, seria dia 30 de novembro de 2019. Aí eu tenho uma meta com um prazo. Passou daquele prazo, eu não bati a meta. Entreguei dentro do prazo, bati a meta. Entreguei antes do prazo, bati uma meta muito boa. As métricas servem para você poder medir se a coisa está boa ou não. Por exemplo, eu quero reduzir os custos em 10% até 31 de dezembro de 2020. Então, eu fui lá em dezembro de 31 de 2020, eu consegui reduzir 15% os custos. Então, eu fui além disso porque tem uma medida. Por isso que é importante ter um objetivo, uma meta tem que ter um valor e um tempo. O problema é a gente não traça isso. É importante na meta, como você perguntou, que as pessoas não tenham mais do que 5 metas. 5 dedos, 5 metas, fácil de lembrar. Então as pessoas podem ter 5 metas. A maioria dos supermercados traça a meta em cima de venda. Só que não adianta só vender, você tem que vender, o que importa é quanto dá no final. A outra coisa é que as empresas traçam metas menores e premiam caso a meta seja atingida. E não sobre uma meta global ser atingida para depois distribuir para baixo. E aí cai um monte de erro. Por exemplo, o que aconteceu? A gente tem um hortifruti, tem um mercado que a gente foi dar consultoria, e aí a venda da loja caiu em 5%. A venda da loja toda caiu em 5%. E o hortifruti cresceu em 10%. E aí o dono foi lá e pagou para o cara do hortifruti a meta. E a loja piorou o resultado. Então, minha recomendação é: trace uma meta global. A partir dessa meta global, o que eu preciso fazer, o que os setores precisam fazer para essa meta ser atingida, você traça metas individuais. Metas setoriais e aí depois meta por indivíduo. Aquele indivíduo tem que atingir um objetivo. Mas ele só ganha quando essa meta global é atingida. Se a meta global for atingida, aí eu vejo quem bateu sua meta individual e aí eu remunero quem atingiu as metas individuais. Essa é a maneira certa de não dar merda. E detalhe, não pode pagar todo mês, porque senão isso entra como se fosse salário na cabeça dele. Parte do salário. Né? Isso. O ideal é que você pague trimestral, semestral ou anual, para você ter mais aderência. Se você pagar por mês, vai durar 3 meses o teu sistema de metas. A verdade é que a maioria das pessoas não sabem aplicar a meta hoje. Não sabe. Ou não sabem definir um. Não sabe. Então a gente pode dizer que assim, as metas definem um bom líder? Ou não? Não. Por quê? Atingir as metas define um bom líder. Entendi. Não as metas. Porque depende daquele líder entregar ou não o resultado. Se ele entrega, ele é bom. Se ele não entrega, ele não é bom. Ah, mas gosto muito do cara, o cara é muito gente boa. Beleza, mas ele tem que entregar resultado. A gente vive de resultado. As lojas vivem de resultado. São os resultados que pagam os bônus, que pagam os salários, que pagam os aumentos, que pagam as promoções. Então, as metas têm que ser atingidas. Agora, um líder pode definir meta. Aí, nesse caso, sim. A meta que o líder definir do jeito certo, envolvendo o time, criando o plano de ação para ser atingida aquela meta, faz com que o líder atinja o objetivo e aí seja um bom líder. Mas tem que ter uma análise por trás também, né? Por exemplo,
Se meu mercado do ano passado para cá, né, fazer uma comparação mês a mês, já tem um crescimento normal, eu não posso estimar a minha meta com base nesse crescimento. Eu tenho que instigar um pouco mais, correto? A meta sempre tem que ser esticada. Eu costumo dizer que se alguém fala uma meta para a pessoa não dá um frio na espinha, Não a é meta tá uma merda. Tá fraca. Para você ter uma noção, ano passado, de 2017 para 2018, a gente cresceu 87,50%. E aí eu falei, vou triplicar de tamanho em 2019. Ponto. E aí, como fazer, né? E aí entra planos de ação, medidas, um monte de ação para poder fazer, um monte de coisa. Fiz curso pra caramba, paguei um monte de gente, aumentei a equipe, montei outra empresa. Resultado. O meu negócio, que é consultoria presencial, mais o meu negócio digital. A gente está em novembro ainda, gravando esse podcast, que deve entrar em dezembro, mas a gente já passou de triplicar o tamanho. A consultoria cresceu mais de 60% e a parte digital já mais que triplicou de tamanho. Então, assim, e aí o conjunto do negócio 2018 para 2019 já mais que triplicou de tamanho. Então, a meta que eu tracei em início de 2019 foi atingida. Show. E top da balada, para vocês que estão sabendo isso de primeira mão, inclusive eles estão sabendo de primeira mão. Surpreso. Sabendo disso, tem uma outra coisa que é muito top, muito, muito bacana. Em 2020, a meta... Eu arrepio, olha, arrepio da espinha. É aumentar em 5 vezes o resultado de 2019. Que já foi. Ou seja, eu quero multiplicar por 5. Então, aí a partir disso, quais esforços precisam ser feitos? Qual conhecimento eu vou ter que adquirir que eu não tenho? Com quem que eu vou ter que me associar que eu não estou associado hoje? Para onde eu vou ter que avançar? Quantas pessoas eu vou precisar ter? Isso tudo vai estar dentro desse planejamento para eu poder atingir essa meta. E o líder, lá que está lá na ponta, entendendo disso, ele vai falar assim, tá, baseado no que eu faço hoje, o que eu preciso para chegar lá. E aí ele atinge ou não o resultado. Então hoje, por exemplo, a estratégia de consultoria, que é a nossa empresa de consultoria, está sendo tocada pelo meu sócio, Jean Berli, que hoje é o presidente. Ele tem um desafio de conseguir levar a consultoria ao nível X lá, YZ, que a gente traçou de meta. Eu quero atingir 5 vezes num negócio global, entre consultoria presencial e o meu negócio digital. E aí o ponto ele tem que atingir o objetivo dele. E como ele vai fazer isso? E aí ele, como líder, vai ter que traçar planos de ação para fazer com que a equipe consiga chegar no objetivo que ele precisa. Os gerentes abaixo dele, os sócios locais, não os gerentes, né, mas os sócios locais, hoje em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, que são os primeiros sócios que a gente definiu, terão que traçar objetivos e metas para conseguir atingir os objetivos de performar a região onde eles estão. Novos funcionários da estratégia vão ser convidados a serem sócios e assumirem alguns estados. E eles terão que pegar a meta global e dentro disso quanto que ele vai atingir naquele local e traçar planos de ação para que isso seja atingido lá. E assim sucessivamente. No final das contas, é uma grande engrenagem que vai funcionando junto. Para que o grande objetivo lá em cima seja atingido, que no nosso caso é crescer 5 vezes. Em 2020. Para quem me conhece, eu vou correr para bater a meta sim. No final de 2020 vai ser o podcast Eu Bati a Meta. # Eu Bati a Meta. E ele bate. E então, bate mesmo. Vai ter. Já vou até agendar daqui a pouco. Mas aí voltando para pergunta, porque a gente emendou em metas e a gente perguntou que a liderança, você explicou, inclusive aprofundou a meta. E quais são as características de um bom líder? Basicamente é isso que você acabou de falar. Que é um bom líder tem que ter uma boa capacidade de comunicação, tem que, se possível, conseguir ser organizado e organizar a equipe dele.
Para falar a verdade, existe uma agenda do líder, né? Então, quando fala assim, você tem que bater meta, então ele tem que conseguir envolver o time, ele tem que explicar método para a equipe, ele tem que estar orientando e treinando a equipe o tempo inteiro, ele tem que traçar planos de ação que sejam verificados, ele precisa verificar os resultados, ele precisa, com o time, né, agora falando do time, treinar o cara, fazer coaching, entender individualmente as necessidades de cada pessoa do time para conseguir fazer eles funcionarem melhor, aproveitar as habilidades e facilidades que as pessoas têm. Então, uma pessoa melhor para fazer tal coisa, ele tem que aproveitar ela para fazer aquilo e não fazer outra coisa. Porque daqui a pouco fica tudo errado, né? O cara que é bom, em marketing vai para a área operacional, o cara que é bom operacional vai para o financeiro, o cara que é bom financeiro vai para a operação. E aí quando você vai ver, fica uma zona, nada funciona porque você está usando as pessoas no lugar errado. Então assim, já engatamos no assunto. Como é que é ser um líder, mas no chão de loja? Ali na prática, no mercado. Como é que funciona? Vocês hoje estão ansiosos mesmo, nem terminei de responder a pergunta dele, você já quer saber outra. É que a gente está trazendo para a realidade dos nossos clientes. Eu entendi. Mas deixa eu terminar de responder o que você falou. Beleza. Então, a característica que o líder tem que ter ele precisa trazer a equipe para o lado dele, ele tem que ter boa habilidade de comunicação, ele tem que ser organizado, ele precisa conseguir traçar essas metas, ele precisa verificar se as pessoas estão fazendo, ele precisa passar os valores que a empresa quer. Então, toda empresa tem alguns valores, algumas medidas de caráter que eu chamo, que é, sei lá, eu quero que todo mundo aqui saiba trabalhar em equipe, eu quero que todas as pessoas aqui façam as coisas de forma simples, eu quero que as pessoas sejam honestas, eu quero que as pessoas sejam humildes. Então, esses valores têm que ser transferidos para a equipe. E esses valores, o líder tem que transpirar eles. Tem que transmitir. O líder ele é formado não porque ele fala, e sim pelas atitudes que ele faz. Então você é medido pelos resultados que você entrega versus as atitudes que você faz. Então o líder tem que ser um exemplo. Sim. Se ele não for exemplo, ele não funciona. Simples desse jeito. E agora respondendo a tua pergunta sobre como ser um líder no chão de loja. Como ser um bom gerente. Um bom encarregado. Você tem que entregar mais do que se espera. Basicamente, se esperam que você garanta que a loja esteja abastecida, eu estudaria mecanismos de cross, de destaque, eu formaria a equipe para que todo mundo soubesse fazer tudo. E não, ou seja, estimularia a polivalência e não ou seja, que aí o cara se especializa, o cara só sabe arrumar cereais. Aí no dia que o cara da bebida falta e você precisa arrumar bebida, o cara não sabe arrumar bebida, porque o cara só sabe arrumar cereais. Então é importante que todo mundo saiba fazer um pouco de tudo, mesmo o cara não seja muito bom, mas o cara tem que saber fazer. Então é importante que você, ao longo, como líder, aprenda a fazer as pessoas aprenderem a fazer um pouco de tudo, dando polivalência para elas, para que, quem sabe, mais à frente elas também se tornem líderes. Eu acho que a habilidade mais única de um líder é a capacidade de formar novos líderes. Eu costumo dizer que para um líder poder crescer rápido, ele tem que ter a habilidade de formar outro cara igual a ele muito rapidamente, para que alguém possa substituí-lo, para ele possa continuar crescendo. E as pessoas não têm essa preocupação. Não é uma cultura comum. Não, que isso? No supermercado? Se der mole, o gerente não quer ensinar nada para ninguém para não perder o cargo. Porque tem medo de perder o cargo. E acaba centralizando tudo nele. Isso. E acaba não fazendo nada porque está tudo centralizado nele. Exatamente. E como engajar a equipe? O fato é que o time que trabalha para você precisa estar envolvido nas coisas e nas decisões, mesmo que não necessariamente o que eles vão falar você vai usar, mas você precisa envolvê-los. Por exemplo, a direção da empresa falou que a gente precisa aumentar a venda do hortifruti em 10%, que estamos 10% abaixo do aceitável. Aí o gerente fez a reunião com a direção, desceu, foi pro hortifruti, chamou o encarregado de hortifruti
chamou o time de hortifruti e falou assim, gente, precisamos... E aí ele lá já discutiu com a direção e disse, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer tal coisa, já definiu o que vai fazer. Aí ele desce para de venda e fala assim, fulano, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não. O bom líder vai descer e vai falar assim, e aí, gente, olha só. Precisamos aumentar a venda do hortifruti, eu fui chamado a atenção, nossa venda está 10% abaixo do que deveria, a gente tem que aumentar a venda em 10%, eu preciso muito de vocês. E aí eu queria saber de vocês, o que a gente pode fazer para aumentar as vendas? E aí se ninguém falar nada, se a pessoa, sei lá, listou 10 coisas que ela faria lá em cima para a diretoria, ela fala uma das coisas. Eu pensei aqui, a gente podia tentar fazer umas arrumações, melhores, melhorar nosso processo de arrumação. E aí eu vou ver, dependendo, para pagar um treinamento. Vou achar esse maluco do Leandro Rosado, ele tem um treinamento de layout, eu vou fazer a diretoria comprar um treinamento de layout para vocês. O que vocês acham? Legal e tal. O que mais a gente pode fazer? E aí você espera, quando o cara falar, você anota a ideia dele, mesmo que você não use. E se ele der uma das ideias que você vai dar, você fala, nossa, que excelente ideia. Vamos seguir essa ideia. Top da balada a ideia, vamos seguir ela. O que você está fazendo? Porque para o líder não é muito importante se ele está dando a ideia ou não, e sim que ele bata a meta com o time fazendo certo. Então, o que ele tem que fazer? Ele precisa simplesmente, nesse primeiro momento, fazer as pessoas participarem do processo decisório. Quando elas participam, o cara fala assim, ótima ideia, vamos fazer isso daí que você falou, você fez o cara estar junto contigo. E aí fica muito mais fácil, porque como foi ele que deu a ideia, ele vai executar. Sem contar que a pessoa da equipe fica mais animada, fica empolgada quando a ideia dela é ouvida. É isso. É quase uma upada de nível, o cara fica, caraca, que legal, né? Aí viu? Gostou da minha ideia. Fui eu. Fui eu, pô. Então é importantíssimo esse envolvimento. Sim. Por exemplo, no dia D a gente costuma fazer uma reunião antes da abertura da loja, que tem como objetivo engajar, envolver os funcionários. Que nada mais é falar assim, cara, conto com você, posso contar? Pode. A pessoa precisa te dar um retorno fático, né? Sim. Eu posso contar contigo? Pode. Legal. Então vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer, não sei o quê, e aí vamos para cima. Se você não cria esse engajamento, esse envolvimento, é você contra eles. Todos contra um. Então fica todo mundo contra você. Em vez de você ter um time que está puxando para o mesmo lado, o que você vai ter vai ser pessoas... quando tem todo mundo puxando para o mesmo lado, você vai na mesma direção. Quando você tem pessoas puxando para lados diferentes, o que acontece é que cada um está puxando para um lado, parece um barco que você fica rodando ali. Sim. O barco não sai do lugar, porque cada um está puxando para um lado assim, o barco não vai para frente nem para trás. Um está remando para cá, outro está remando para lá. Então você como líder tem que pegar e direcionar, usar a sua estratégia e direcionar a energia para que todos eles pensem na mesma coisa. Quer ver uma coisa que eu fiz numa loja na época era um bazar. Eu falo que eu não gosto de bazar, eu dei consultoria na época com um bazar. Um bazar com loja de material de construção. Sabe uma das coisas que eu fiz com um cara... arrepio, né? Nossa. Sabe uma das coisas que eu fiz que deu muito resultado, mas muito resultado mesmo? Foi pegar a equipe e criar uma campanha chamada assim, o Leão quer conhecer a sua ideia. E aí o Leão era uma nota de 50. E aí a campanha era, a melhor ideia que for implantada, a gente vai pagar R$50 para a melhor ideia implantada. E aí adivinha o que aconteceu? A gente deixou uma caixinha de sugestão, e aí os funcionários, todos eles, iam lá, todos eles, antes do fechamento dessa caixinha, alguns deixavam para a última hora, ficavam pensando assim, cara, eu preciso de uma ideia, eu preciso de uma ideia, eu preciso de uma ideia. E aí eles estavam lá, no final a gente conseguia ler umas 15, era uma equipe de 8 pessoas só. Aí no final a gente conseguiu umas 15, 20 ideias a cada ciclo de um mês. E aí dessas 20 ideias, eu e o dono da empresa decidiam qual era a melhor ideia. E essa ideia a gente premiava. Na hora de premiar, a gente fazia uma reunião com os funcionários, falava que a ideia que ia ser implantada era tal, era melhor, e que essa pessoa ganhou R$50, a gente fazia uma roda, entregava os R$50 para a pessoa, entregava um certificado e uma placa reconhecendo que aquela pessoa
tinha tido a melhor ideia da loja e tal, e entregava isso para ele na frente de todo mundo, tirávamos fotos e tal, não sei o quê. Isso deu muito resultado. Mas o que deu mais resultado é que, em vez do funcionário estar pensando, essa empresa está me fudendo, essa empresa está fazendo merda, essa empresa não me reconhece, ele estava pensando assim, o que eu posso fazer para essa empresa crescer? Então, foi os R$50 mais barato da minha vida, porque ele fazia as pessoas fazerem. Mas calma. Pera. Além disso, a gente implantava as outras 19 ideias. O que dava para fazer, a gente colocava em prática também. E aí entrava uma outra coisa que gerava um ânimo danado. E aí, o mais legal é que a gente implantava todas as ideias. Ou todas possíveis, né? Que nem tudo era possível. E aí os funcionários que não ganharam os 50, não ganharam o leão, mesmo assim se sentiam valorizados porque a ideia dele foi colocada em prática. E aí ele se sentia escutado, ele se sentia parte daquele negócio. E isso melhorou sensivelmente o clima da empresa por causa de uma ação simples como essa. Que eu acabei de falar que qualquer um poderia fazer. Você usou a técnica brainstorm a seu favor e aplicou de forma... É uma estratégia tão antiga, mas muito antes de eu nascer, que é a caixinha de sugestão. Só que usada de maneira a realmente ser colocada em prática, né? Porque tudo é muito bonito, né? Mas as pessoas não conseguem operacionalizar a ideia, botar em prática. A gente colocou e deu super certo. O leão quer ouvir tua ideia. Muito legal. Eu tenho duas... A onça, né? Desculpa, leão não, a onça. onça. R$50 é a onça. Duas perguntas que são um pouco distintas. Então, vou falar a primeira, que isso gera alguma competitividade entre os funcionários, uma competitividade negativa ou até mesmo positiva? Com relação Gerava de quem era mais criativo para dar a ideia que ia ser aprovada. Mas aí isso aí é uma forma de... Isso aí é prejudicial? Não chegava a ser prejudicial. Eu queria saber se traria algum transtorno para a equipe. Não. Tinha uma que sempre era uma ideia que falava assim, dê aumento para todos os funcionários. Essa a gente nunca aprovava. Não dá, né? Assim não funciona. Não, mas vinha a ideia assim mesmo, dá aumento para todo mundo. Eu acho que você tem que dar um empréstimo de não sei quantos mil para cada um. As pessoas botam, tá tudo bem, ele botou a ideia, a gente escrevia até e mapeava a ideia, mas essa falando assim, essa a gente não vai fazer, essa a gente vai fazer, essa não vai fazer. E assim, agora outra pergunta que eu tenho é com relação a gerenciamento no mercado. Eu já peguei situações que, por exemplo, a gerente fazia uma amizade com certos funcionários, com outros ele excluía um pouco. Isso é ruim e até que nível isso é ruim dentro do supermercado? Na verdade, isso é comum e é ruim e é nocivo. Né? Isso vai minando a equipe. Isso acaba com a equipe. Não é minar, não. Ela destrói a equipe. A maneira mais fácil de destruir a equipe é isso. Para falar a verdade, o que falta, né, nos líderes é o senso de justiça. E nas empresas também, né? Então, algumas pessoas crescem porque tem tempo de serviço e não por competência, por entregar resultado. Por isso que é importante... qual o conceito de liderança? Que se o líder é aquele que tem melhor capacidade de persuasão, ele não precisa entregar resultado. Precisa? Não. Só que líder é aquele que bate meta com o time fazendo. Bater meta, ele tem que entregar resultado. Se ele não entregar, tá ruim. E aí pro cara, quando a gente fala do cara entregar resultado, ele não simplesmente vai escolher, vai tratar o cara que tem mais tempo, e sim o cara que está trabalhando com ele para entregar resultado, senão começa a atrapalhar. E quando ele começa a direcionar a equipe do jeito certo, e que tem meta, e é importante que essa meta seja atrelado a algum tipo de bônus, recompensa, seja lá o que for. Eu já vi líder fazer uma loja ficar linda e reinaugurada com uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Mas às vezes dá pra incentivar com uma coisa simples. Coisa simples. Eu vi uma equipe, na época a gente estava... Tem muitos anos isso, né? E na época eu ainda dava consultoria para outros segmentos, eu dava consultoria para empresa de autopeças. E aí tinha 150 baterias para vender, e a gente queria vender aquilo num dia. E aí a gente traçou a meta com a equipe, que a gente tinha que vender 150 baterias. Se eles vendessem, a gente ia ir no podrão, que
tinha próximo. Pra quem não sabe, podrão é tipo como é que fala? Uma barraquinha que vende lanche, sanduíche, um X tudo, mas hoje tem um food truck, que não é mais chique, que não é food truck, que é uma barraca que vende hambúrguer pronto na hora. E aí adivinha o que aconteceu no final do dia? Eles tinham vendido as 150 baterias. Ligaram para todos os clientes, deram o jeito dele e venderam 150 baterias. Ou seja, eles atingiram a meta que foi traçada, vender hoje 150 baterias. Vender 150 baterias até o dia de hoje. Meta é objetivo, valor e tempo. Qual foi o problema? A dona não deu o hambúrguer. Que sacanagem. Aí quando ela foi tentar fazer a mesma coisa, obviamente a equipe não fez. Então, que aí fica a lição de, se você traçar uma meta e combinar uma recompensa, não importa se deu lucro ou prejuízo, se aquilo deu merda porque você calculou errado, entrega. Porque senão você perde credibilidade com a tua equipe, para reconquistar é muito difícil. Como o líder pode motivar a equipe que não acredita no sucesso da empresa? Aquela equipe que, como você acabou de falar, deu uma quebra de credibilidade, então a pessoa está meio, a empresa não está colaborando. Então, se a empresa não tem credibilidade com o time, o líder traz a credibilidade para si. Então ele vai chamar o time para ele. Então, assim, eu sei que vocês não confiam na empresa, eu não acredito na empresa, mas eu estou pedindo para mim. Vocês confiam em mim? Vocês acreditam em mim? Então eu estou pedindo. E eu vou fazer a empresa cumprir com o que ela estabeleceu. Agora eu preciso que vocês me deem um voto de confiança e confiem em mim. Então não é a empresa que está pedindo, eu estou pedindo pessoalmente. Então vamos para cima, vamos não sei o quê, aí normalmente consegue reverter. Entendi. Aproveitando, falando do chão de loja, né? Tem um conceito na liderança que é o feedback, né? Como que você define na sua versão do feedback, como que isso é aplicável na loja, no chão de loja? Então, eu costumo dizer que tem vários tipos de feedback, né? Mas eu vou falar especificamente de 2 tipos de feedback. O primeiro feedback é o feedback que é um feedback rápido, que é um feedback de 60 segundos. É um feedback de menos de 1 minuto. Para coisas triviais, pequenas que aconteçam no dia a dia. Como é que faz esse feedback? É simples. Na hora que a pessoa fizer uma merda, você... Lembrando que feedback é o que a gente chama de que dá um esporro no cara, né? Só que feedback, a ideia é que deu um esporro construtivo de forma que o cara reaja e melhore. Então fui lá dar um feedback pro cara. Feedbacks são sempre dados separadamente e sozinho. Você não pode simplesmente chegar no meio da loja e... filho da puta, fazendo errado, caralho, porra. Já vi situações. Já. Muitas situações. Então você tem que chamar o cara sozinho. E você tem que se policiar para fazer isso, porque o mais comum é você ali na flor do momento, no calor do momento, ir lá e falar na frente de todo mundo, né? Eu mesmo já falei na frente de todo mundo uma porrada de vezes. Mas eu sei que esse não é o certo e eu tenho que ficar me policiando para não fazer isso sempre. Porque é o mais comum da gente ir lá e fazer o errado e não fazer o certo. Ali na hora. Isso. E o certo é chama o cara no canto e conversa com o cara no canto. Inclusive, se você estiver irritado, eu sugiro que você não fale com o cara. Sugiro que você vá se acalmar antes de conversar com o cara, mesmo que você, porque não é o cara, é você, não é a reação dele. Você tem que estar calmo. Você não pode estar nervoso, irritado, emocionado. Chama o cara pro canto e aí você vai dar o feedback, que é composto de algumas fases. É basicamente o seguinte: você chama o cara pro lado e fala: fulano, você é bom nisso, 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 nisso. Você começa primeiro elogiando. Aí depois que você elogia, você fala assim: você é bom nisso, 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 mais é um apagador mental, né? Eu tô negando tudo que eu falei anteriormente. Aí eu falo mais e aí eu digo assim, você errou nisso, nisso, nisso e nisso. Eu preciso que você faça isso, 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 isso. Você entendeu? Aí o cara vai falar assim, entendi. Aí você fala assim, repete pra mim o que eu te pedi. Pra saber se ele realmente ouviu o que Na maioria das vezes ele vai, não, você pode me explicar? Porque eu achei que eu tinha entendido, mas eu não entendi. Porque ele não te escutou. Porque ele tá puto. Então, na hora que você elogia ele, a pessoa se abre para poder absorver melhor o feedback. Por isso você começa elogiando. Aí eu falo mais e digo onde o cara errou. Ele precisa saber os pontos que ele errou para não fazer mais. Depois você diz qual é o certo que você quer. Aí você pergunta se o cara entendeu.
ele em 99,9% vai dizer que entendeu. Aí você vai pedir ele para repetir e 80% das vezes ele não vai ter te escutado, então ele não vai saber repetir, e aí você vai explicar de novo para ele. Aí você explica para ele o que ele errou, qual é o certo, e aí você pergunta, agora você entendeu? Ele fala, agora entendi. Então repete para mim o que eu te pedi. Até ele repetir o que você pediu. Dessa forma, eu tenho certeza que a mensagem que eu enviei chegou lá através da resposta dele. Isso é um método. Existe um outro método de feedback chamado feedback sanduíche, que basicamente funciona assim. Você começa elogiando o cara, você no meio dá o feedback dizendo o que ele está fazendo errado, o que ele pode melhorar e tal, e você termina elogiando ele. Esse feedback normalmente é usado para feedbacks um pouco mais longos, de 10, 15, 30 minutos. Onde você vai sentar com o cara para dizer o que ele está fazendo de errado realmente. Aí você fala, você é bom nisso, você é bom naquilo, você é isso, aquilo, gosto muito de você, não sei o quê, mas você está fazendo isso errado, dessa forma e tal. Por que você está fazendo isso? E desse é um bate-papo, né? Aí o cara vai contar um pouco da vida dele, vai dizer o que está acontecendo e tal, e aí você tem que fechar o feedback elogiando ele. Então, você é um cara assim, conto com você, então faz o certo, você é bom, blá, 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 e aí termina o feedback. É um outro método. Tem método até para dar feedback, é incrível, né? Lembrando que tem, no caso, o elogio também, né? É um outro... Aí é um feedback positivo, né? O feedback que é o esporro que as pessoas falam, é um feedback construtivo. Mas existe o feedback positivo, que é você elogiar quando o cara faz certo. E poucas pessoas fazem. As pessoas só criticam. Aí o elogio é top da balada para fazer, né? Você junta as pessoas todas. O feedback coletivo o feedback positivo tem que ser feito com outras pessoas. Então é importante que você junte um grupo de pessoas mais a pessoa que você quer elogiar. Você fala, fulano, você está de parabéns que você fez isso. Aí você tem que usar uma frase específica que é: espero que os outros se espelhem em fazer exatamente como você fez nisso. Aí você diz o que ele fez certo. Então eu queria que palmas para esse cara. Bate palma, pô. Aí você bate palma pro cara. Aí o cara fica feliz e os outros ficam com inveja. Os outros vão fazer melhor porque estão com inveja. E ele vai fazer melhor porque ele tem que manter agora... Tem que manter o status dele. O status dele ter feito certo. Funciona tão bem como... também no ego do cara. Dá. O patrão parou tudo aqui. O mercado anda, né? E funciona. Cara, como funciona esse negócio de bater palma, cara? Nossa. E de repente aquele corredor fica... Tem que ter palma. Tem que ter palma. A palma é um ponto importantíssimo do processo. E assim, em casos, por exemplo, que tem 3 líderes, porque em supermercado acontece de ter mais de um dono. Tem mercado que tem 2 donos, que são... Já peguei casos que eram 2 donos mais um gerente. E no caso acontecia de tipo, um funcionário chegava, um dono dava uma ordem, o outro dono dava uma ordem, o gerente dava uma outra ordem. Como organizar isso? Normalmente, eu, por exemplo, quando eu vou nas minhas consultorias, eu separo. Se eu tenho donos, mais de um donos, e são familiares ou não, eu tendo a separar para que cada um cuide de alguma coisa. E quando tem que tomar uma decisão, toma junto. Mas a pessoa que vai comunicar a decisão é a pessoa que cuida daquilo. Por exemplo, tem 3 donos. Um fica na operação, um fica em compras ou no financeiro. Pronto. Se a gente sentar e reunir e decidir que vai mudar a operação XYZ, o cara que cuida da operação que vai comunicar com a equipe. Se alguém de operações, eu sou o cara do... Vamos dizer que somos 3, né? Então eu sou o cara da operação, o Felipe é o cara da comercial e você é o cara do financeiro. Aí o cara vem conversar comigo, o cara do... O outro comprador que trabalha com o Felipe e tal, vem conversar comigo para me pedir alguma coisa. A resposta que eu dou é: você já falou com o Felipe? Para não ficar um passando por cima do outro. E se vir um cara de operações falar comigo e for falar com o Felipe fala assim: cara, tu já conversou isso com o Leandro? Porque é ele que resolve. Então o dono da empresa, muitas das vezes, passa por cima igual o trator do líder, e isso faz com que o líder perca a autoridade, e aí ele não consegue fazer nada. Então o funcionário vai lá, vai direto no dono. Então ele bota um gerente no meio do caminho para cuidar da loja, e ele vai direto no dono e fala assim: e tal, tem como tirar a folga no domingo? Aí pega o dono meio de sempre
distraído, pega o cara distraído, ele vai lá e fala ao cara, não, tá bom. E aí o gerente depois não pode desdizer, porque é o dono. E aí o que os donos têm que fazer é, na hora que o gerente vir falar assim, ó, isso aí você tem que ver com o teu gerente. Sim. Se o gerente não sabe como resolver, ele vai vir falar contigo, mas mesmo assim, você não passou por cima dele. Existe uma hierarquia, ela tem que Isso, você tem que respeitar a hierarquia. Como você não pode chegar na loja e sair mandando as pessoas fazerem as coisas. Você tem que chamar, se existe um gerente, você tem que chamar o gerente e falar assim, ó, aquilo tá errado. Fala lá para as pessoas fazerem. Mesmo que você fique do lado dele e fala, fulano, olha só, precisa que ajeita ali Beltrano, precisa que faça ali Ciclano. E aí ele que vai dar a ordem. Quando você passa por cima dele e você dá as ordens, você dá uma muleta para ele nunca se desenvolve. Então ele que tem que fazer. Aproveitando que a gente já falou um pouco da hierarquia, como que ficaria o organograma numa loja, trazendo para nossa realidade que é mercado, né? Um organograma. Como... Normalmente uma loja tem que ter um gerente e um subgerente, nunca 2 gerentes. Alguém manda na operação daquele negócio, daquela loja. Mesmo que outra pessoa fique responsável na ausência desse primeiro, mas esse primeiro responde mesmo ausente. Ele é como se fosse o dono da loja. A partir disso eu tenho um setor, e aí cada setor eu teria uma liderança, que pode ser encarregado, supervisor, coordenador, seja lá como você chame. Leandro, mas minha loja é pequena, tem 10 pessoas, eu tenho 3 repositores. Beleza, um é líder. Esse cara ganha um pouco mais, pouquíssimo mais, não muito. E ele é líder porque eu vou cobrar dele. Ele é a pessoa que vai ser cobrada pelo aquele setor está funcionando 100%. Então, mas você tocou num assunto que me lembrou, que você costuma falar, repetir muito na consultoria agora também no Instituto, que é a questão quando você sobe uma pessoa com cargo de líder, normalmente você fala, né? Dou primeiro a responsabilidade. Sim. Eu normalmente não sugiro que você simplesmente vá lá e troque a carteira do cara e dê um cargo para ele. E sim que você primeiro dê a responsabilidade da função para ele ver se ele aguenta, se ele vai desenvolver um trabalho. 3 meses depois você sobe ele pro cargo. Por quê? Porque se você aumentar o salário direto do cara e o cara não der conta, tu tem que mandar ele embora. E a rescisão vai sair caro porque você aumentou ele. Não, mas você tem que mandar ele embora, né? Isso, eu perco um cara bom. Porque o cara que eu defini para ser um líder, seja de qualquer coisa, normalmente o cara é bom. E aí, só que o cara não é um bom líder. E aí eu vou ter que mandar ele embora porque ele não vai poder ser líder, eu vou ter que botar outro. E aí eu vou ter que dispensar aquele cara e eu vou perder, sei lá, um bom repositor, um bom açougueiro, uma boa caixa, porque eu decidi testar ela na função de liderança e não deu certo. Porque nem todo mundo dá. Porque nem todo mundo quer de verdade, nem todo mundo está disposto a se sacrificar por tal. E aí quando vai fazer o teste, descobre que não era para ela. Naquele momento, não era o momento dela naquele momento. Qualquer um para mim pode ser líder. Qualquer um para mim pode querer assumir uma função maior, com mais responsabilidade. O problema é que nem todo mundo, pode ser que aquele momento da vida daquela pessoa ela não esteja preparada para isso. E aí tá tudo bem, ela volta a ser o normal e tá tudo certo, vou botar alguém no lugar. E ela que se desenvolva, espere chegar o momento que para ela seja bom e ela sobe de novo a liderança. Assim, entrou uma outra pergunta. Engajando já nisso que você falou. Na carteira, no mercado, por exemplo, existe uma forma de ele deixar a pessoa como se fosse assim, de modo geral, para não ter problemas burocráticos com lei, e ele fazer testes? Por exemplo, um cara que é repositor, ele coloca um nome, dizer assim, genérico na carteira, que ele consiga tanto subir o nível dele como diminuir. Existem discussões legais sobre o assunto, mas basicamente é colocar o cara como operador de loja e você precisa ter um plano de cargos e salários descrevendo o que essa pessoa pode fazer. E aí você bota que ela pode fazer quase tudo. Não dá para fazer tudo, mas dá para fazer quase tudo. Para que ela não alegue depois que tem desvio de função. Mas... E aí normalmente é operador de loja. Né? Mas mesmo assim, cara, quem lida com varejo, no varejo, na prática, não na teoria, não legalmente, mas na prática, o cara que é repositor só vai um dia virar açougueiro se ele em algum momento do trabalho dele, das horas vagas dele, ele entrar dentro do açougue para aprender como faz. Então, assim, algumas empresas dão a oportunidade do cara fora de horário ou dentro do horário ir lá e aprender como faz para poder crescer. E tá tudo bem, né? Então, isso é a prática. Na prática é assim que faz, né? Na prática é assim que você faz o cara crescer.
Mas na teoria não necessariamente dá para fazer assim. Uma das coisas que você fala bastante também nas nossas reuniões mesmo internas e quando a gente está nos clientes é a questão de investir em treinamento da equipe. Eu costumo dizer que você tem que treinar a tua equipe. Quando você achar que ela estiver boa, você tem que treinar mais um pouco. E quando você achar que ela estiver boa, você treina mais ainda. Na verdade, treinamento não deveria parar. A média que cada funcionário deveria ter de treinamento por ano é de 100 horas. Por ano, no mínimo. Para você ter uma empresa top, que rode bem. O problema é que o funcionário do supermercado ele é treinado 0 horas e joga 365 dias. Sim. Então ele joga direto e não treina em momento nenhum, e você quer que ele acerte o passe, acerte a bola, ele não faz. Então tem que ser investido um tempo em treinamento dessa galera. Nem que seja treinamento informal. E o próprio funcionário fica feliz quando tem treinamento. O cara fica, caraca, a empresa está investindo aqui. É isso. Dá um certificado para ele, valoriza, ele se sente valorizado. Mas mais do que tudo, é importante que o líder treine o funcionário diariamente. Então o cara tá lá repondo, tá fazendo errado, para o cara, olha só, fulano, tem que fazer assim, faz desse jeito, dá o feedback, explica, orienta, mostra pro cara como fazer. E aí aquela pessoa aprende assim. Só que normalmente você fala assim, faz aí, faz não sei o quê. Ah, o cara não presta, manda embora. Porra, e quem paga essa rescisão? A rescisão dos custos mais altos que tem de funcionário. É complicado pra caramba. É uma parte importante do que você acabou de falar da rescisão, né? É um assunto delicado que as pessoas acabam passando despercebido e tomam prejuízo de bobeira. Que você tem 3 meses ali para avaliar a pessoa, testar, né? Treinar a pessoa, e passa desse prazo, a pessoa não desenvolve e vai ficando por isso mesmo. A gente encontra vários casos assim. Eu normalmente sugiro que mandar embora dentro do período de experiência não é uma rescisão, né? Não, é uma rescisão, mas não é considerado. Porque o certo a empresa não manda ninguém embora. Para sair tem que pedir demissão. E tem algumas grandes corporações que fazem desse jeito. A gente não manda ninguém embora, para sair tem que pedir demissão. E aí quando o cara não quer, começa a atrapalhar, ele joga o cara lá para casa do chapéu, pra uma unidade lá não sei aonde. Aí o cara acaba pedindo. Troca o cara de horário. Porque no final das contas, o ideal é que você não deixe a pessoa ruim passar do período de experiência. No meu treinamento, no DLM45, alguns outros treinamentos, na própria consultoria, a gente fala muito de contratação estruturada. E aí dentro do processo de contratação estruturada, a gente costuma dizer que nos 90 dias de experiência, você tem que fazer o cara ter várias avaliações. No nosso modelo, a gente faz o cara ter avaliação a cada 14 dias. Então, ao longo de 90 dias, ele vai ter 6 avaliações. Ele vai ser avaliado 6 vezes pelo líder dele. E em cada avaliação, a gente costuma dizer que 2 dias depois que o líder entrega a avaliação para o RH chama o funcionário e dá um feedback para ele dizendo o que ele tem que fazer para melhorar. E aí é uma avaliação formal, tem um formulário, o cara tem que preencher e tal. Por que isso? Porque o que normalmente acontece o funcionário fica lá durante 3 meses e quando chega 2 dias para vencer o período de experiência, o RH pergunta assim, e aí, vai ficar? Ou te manda embora? Isso quando não acontece assim, o RH, vamos mandar fulano embora. Ih, cara, não pode mais. A experiência acabou tem 2 dias. Cara, como é comum esse tipo de coisa acontecer. Esqueceu. Que nem acompanhar os prazos. Muitas vezes o RH não acompanha a porra dos prazos. Entre as lideranças não acontece. E tem que ter. Senão não funciona. Agora uma coisa também que a gente lidava muito, lida ainda, né? As pessoas resistentes, os famosos cabeça dura. Como lidar com eles? Seja funcionário ou seja o próprio dono. Então, se você é um gerente de loja e você insiste pro dono poder fazer as coisas, fala com ele para não fazer e ele não faz, cara, sai e arruma outro emprego. Ponto. Porque pode ser que você esteja perdendo tempo. E eu não preciso nem dizer isso, né? Os funcionários saem. Quando o dono tá desengajado, eu não tô falando isso pra você perder seus funcionários não, tá? Você que tá me assistindo. Não manda todo mundo embora. Por favor. Mas o que eu tô querendo dizer é que os caras vão sair. Se o cara é muito bom e ele percebe que a empresa não tem potencial de crescer, não quer crescer, não escuta, não sei o quê, o cara mete o pé. Gente boa procura lugar onde... É meio redundante, né? Mas gente boa procura lugar onde gente boa gosta de trabalhar.
Gente boa gosta de trabalhar em ambiente onde ele pode crescer, em ambiente onde a empresa dá oportunidade de crescer, ambiente onde a empresa dá autonomia para ele fazer algumas coisas. É isso que os caras querem. Um cara que quer crescer, quer avançar, ele quer um pouco de autonomia para fazer certas coisas, para botar alguma ideia em prática, para mostrar o trabalho dele. E se a empresa não tem isso, o cara mete o pé. Então você tem que construir isso na empresa. É um ambiente que é construído para que o cara se motive e consiga fazer as coisas funcionarem. Se você não cria esse ambiente, ele vai embora. E aí, os caras que são cabeça dura e tal, o que o cara tem que fazer é insistir, conversar, mostrar qual é o melhor caminho, perguntar por ele por que ele não quer fazer aquilo, entender os motivos dele, explicar. E se mesmo assim ele não quiser, você troca. E quando o próprio gerente é uma pessoa cabeça dura? Quando o cara é resistente, por exemplo. Cara, quantas empresas eu entrei e aconteceram isso? Muitas. E quando também acontece... E aí eu vou te falar, manda embora. Troca o gerente. E muitas empresas hoje não trocam. E aí, por exemplo, eu tenho casos de insucesso do meu trabalho, de consultoria, porque o gerente era ruim, a empresa manteve. Fazer o quê? Muitas vezes o gerente está lá há anos, porque eu sou amigo do patrão de muito tempo. Quem executa é a liderança. Exatamente. Então, se a liderança não faz, não é executado. E aí, se não é executado, não vai acontecer nada. O resultado vem de execução. Se a execução não é feita, não vai acontecer nada. Eu já vi casos também de o dono é parente ou tá tanto tempo com aquela pessoa que eles viram muito amigos, que é o do gerente, e já vi bate-boca de dono e gerente, porque um é cabeça dura, o outro é cabeça dura e ninguém executa nada e fica naquela gritaria. No fim, acaba ficando por isso mesmo. E aí, eu acredito muito que as coisas, o mercado, tudo na vida tende a caminhar para o equilíbrio, né? E aí, se isso acontece, o mundo vai caminhar para o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Ou eles vão aprender da pior maneira possível, que é perdendo venda, perdendo resultado, quase quebrando, e vão mudar e melhorar, ou eles quebram. E tá tudo certo, o equilíbrio foi se instalado de novo. Manteve o equilíbrio. É chato falar isso, mas é a verdade. Então, voltando ao assunto da questão do feedback, da reunião com o pessoal e tal, eles traçam o plano de ação, que é chegar a uma determinada solução, e acaba que muitas das vezes a liderança, seja o gerente ou o dono, ou os encarregados acabam não ouvindo a ideia do colaborador. Às vezes o cara tem uma ótima ideia e não é escutado. Ou então o cara é muito bom em determinada coisa e está fazendo uma outra função que não tem nada a ver com isso. Como lidar com esse tipo de coisa? O ponto-chave é que a empresa precisa criar mecanismos para escutar os funcionários. Que pode ser, por exemplo, reuniões periódicas, onde você envolva pessoas para elas darem as opiniões delas, para escutar, para traçar plano junto e tal. Que pode ser semanal, quinzenal, mensal. Você pode ter uma caixa de sugestão de ideias para as pessoas poderem colocar, as que são mais tímidas, as que não querem participar. Você pode... o RH pode periodicamente fazer dinâmica com os funcionários em prol deles. Vamos pensar quais são as melhorias possíveis que a empresa poderia fazer para XYZ. Então, eu quero que vocês escrevam aí e tal, e fazer pequenas dinâmicas com os funcionários, objetivando escutar. Mas, obviamente, a melhor maneira de escutar é o líder direto dele estar lá e conversar com a pessoa. Junto com a pessoa. Só que se isso não acontece, você cria mecanismos de gestão para que isso aconteça. Então, toda terça-feira tem reunião da equipe de açougue com o gerente para ver melhoria. Toda quarta-feira tem reunião. E assim, você cria reuniões periódicas com cada departamento para traçar a melhor maneira de seguir. E outro assunto que a gente tocou assim, por alto foi a questão da comunicação. Como o líder consegue resolver? Qual forma o líder pode lidar com a falha de comunicação? Tem a situação de, igual o Jonathan falou, de chega outro fala outra coisa, aí como resolver então, isso? Então, tudo no final das contas se resume em processo. Você tem que ter... Primeiro, você não pode ter uma pessoa passando por cima da outra, então isso é um processo, é uma norma, algo que tem que ser seguido, para que você não tenha uma pessoa pedindo uma coisa e uma outra pessoa pedindo outra coisa. Então, se você quer alguma coisa que seja da área de outro, você tem que ir no líder dessa área do outro e conversar com ele para ele passar a missão e não você passar direto.
Você vai ter problema de comunicação até mesmo quando você orienta o cara de alguma coisa, por isso que eu falo de você pedir pro cara se repetir, é uma forma de ter correção disso. E a melhor maneira de corrigir problema de comunicação é fazendo reunião. Tem que fazer reunião. Formal. Formalizar a reunião. Com ata, tudo mais. Se possível. Porque isso formaliza... sim. Uma última coisa questão de... A gente fala muito de dar prioridade. Você não dá prioridade a isso, não dá prioridade àquilo. Vamos supor, o cara tá fazendo lá uma função, no caso do repositor, né? Tá lá abastecendo lá, achou o caminhão. Cara, vem cá rapidinho, preciso de... Ele vai parar o que ele tá fazendo, que o gerente pediu, e vai lá ajudar sei lá, descarregar o caminhão, ou na conferência, o que for. Aí deu o horário dele e ele foi embora. Ficou lá o salão lá todo furado, ou então o corredor dele. Aí no fim das contas, o cara tá certo, ter largado o feito, ele tinha que ter terminado primeiro o dele depois de ajudado. Qual seria o grau de prioridade ali e como transparecer, deixar isso claro tanto para o funcionário quanto para o gerente? Porque às vezes isso se perde. Acontece muito. Se uma pessoa executa algo que foi pedido pelo gerente e o gerente manda ele executar algo que está atrapalhando, a culpa é do gerente. A culpa sempre é do líder, independente de qualquer coisa. Até porque existe um conceito na liderança chamado autorresponsabilidade. Quando eu boto a culpa em alguém, eu não consigo resolver porque a culpa é do Jonathan. A culpa é do Jonathan. Então eu nunca vou resolver o problema, porque a culpa é do Jonathan. Ouviu, né? Agora, quando eu digo, quando o Jonathan faz besteira e eu falo assim, a culpa é minha pelo Jonathan ter feito besteira, eu posso resolver. Como? Sei lá, vou mandar o Jonathan embora. Vou treinar melhor o Jonathan. Vou me comunicar melhor com o Jonathan. Vou acompanhar ele mais de perto, vou cobrar ele mais. E aí sim, porque a responsabilidade é minha, não é do Jonathan. Entendi. O Jonathan tá errando porque eu deixei. Então eu posso fazer coisas diferentes para mudar isso. Quando eu jogo a responsabilidade em outra pessoa, em outra coisa, em outro... a coisa não funciona. E os donos do mercado fazem isso direto. Tá em crise, a crise do país, o Bolsonaro, a Bolsa de Valores, o dólar... E o cara sabe tudo, menos você, né? E aí não chega a lugar nenhum. Correio. Quando você tem que jogar a responsabilidade para si mesmo, você assume a responsabilidade e executa em cima dela. É o melhor caminho. Uma última coisa, pelo menos assim da minha parte, que os alunos também acabam tomando um susto, principalmente o gerente que faz um curso. O dono compra, o gerente vai lá e faz o curso. Que a gente vai traçando as ações, cara, faz isso, faz aquilo. E, mas... Tudo eu falei, cara, você é o responsável. Você não tem que fazer tudo, você é o responsável por executar. Você tem que direcionar, assim, é tudo você para traçar os planos. E aí eu costumo dizer que quando você faz um plano de ação, o ideal é que tenha dentro do plano de ação tem uma pessoa que a gente diz que é quem vai executar. O responsável. Mas não é quem vai executar, é quem é o responsável, quem é o pai ou mãe daquela ação. Quem vai ser responsabilizado se for feito, se não for feito, e quem vai ser glorificado se for feito. E é uma pessoa. Mesmo que ele envolva a equipe inteira para fazer aquela ação, a responsabilidade é dele. Então é importante, quando você botar um plano de ação que você tiver com o teu time, de você, se possível, der responsabilidade para cada uma das pessoas. Não é uma pessoa só, não é só o líder da equipe. Por exemplo, precisamos melhorar o hortifruti. Aí tem 10 pessoas no hortifruti e um líder. Aí eu vou e dou porrada no líder. A responsabilidade é do líder. A todas as ações responsáveis. Não é. Cada uma das pessoas que vão estar naquela reunião tem que assumir alguma responsabilidade. Alguma responsabilidade daquilo ser executado. Até para ele participar. Para ele participar, para ele se sentir parte da coisa, para que o negócio realmente ande. Resumindo, é isso. É isso. Entendi. Então, assim, para finalizando mesmo, o que você indicaria? Algum curso, algum vídeo? Então, para quem não sabe, antes de mais nada, a gente está chegando no final do nosso Rosadas Cash. Então, a gente tem um treinamento. Eu tenho um treinamento chamado Líder que Gera Lucro. E quem sabe, pode ser que já tenha aqui já a rota do gerente, mas a gente só vai lançar em janeiro. Eu tenho um treinamento chamado Líder que Gera Lucro, que você clicar aqui embaixo, você vai poder ir lá para a página lá, e se você quiser comprar, descobrir como é que funciona e tal. E aí eu criei esse treinamento que eu peguei as melhores coisas que eu desenvolvi no Paflor, naquele programa que era presencial, tenso que ele participou, era presencial,
E coloquei o conteúdo que eu achava relevante desse treinamento presencial nesse treinamento chamado Líder que Gera Lucro. Ou seja, passando minha experiência, minha vivência dentro do ramo como líder, formando líderes num treinamento único, exclusivo. Ele é super rápido, super direto ao ponto, para a pessoa pegar e simplesmente botar aquelas técnicas lá funcionando. Então, assim, o líder ele tem que se desenvolver, ele tem que aprender, ele tem que andar. E eu acho que esse é o ponto mais forte. Quem executa é ele, quem garante que aquilo seja feito é ele. Então, as empresas precisam se forçar a treinar esses líderes, né? Então, e aí o caminho realmente vai ser diferente. Então, muito obrigado por vocês que ficaram com a gente até agora no Rosadas Cast. Se não fizeram isso, curtam, compartilhem esse vídeo. Esse podcast vai ficar... a gente vai distribuir em todas as redes onde tem a podcast. Então, pode ir lá também que você pode baixar e assistir. Muito obrigado. E se você também não fez isso, aqui embaixo tem um link para você ir para o canal meu do Telegram. E lá eu estou passando sacadas individuais minhas todos os dias. Não deixa de ir. E a gente se vê no próximo Rosadas Cast. Obrigado, pessoal. Vamos muito mais longe. Valeu!